Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula, tá? Eu espero que todos vocês estejam bem, todos estejam se cuidando. Estamos passando por um momento bem delicado, mas logo logo tudo isso vai passar. Precisamos continuar firmes e acreditar que logo tudo vai passar e a gente vai voltar à nossa rotina, vai voltar ao nosso normal, tá bom? Hoje nós estamos adentrando em mais uma aula e a aula de hoje tem o tema os conectivos como elemento de coesão textual. Então, nós vamos entender um pouquinho hoje sobre o uso desses operadores argumentativos, as conjunções, os conectivos, as preposições, os operadores argumentativos que são denominados dos conectivos, como vocês conhecem usualmente. Ou seja, essa nossa aula de hoje vai ser totalmente voltada para a produção textual de vocês, para a redação do Enem, tá bom? Então, como vocês já sabem, para quem não me conhece, eu sou o professor Leonardo, tá? Sou graduando em Letras pela Unicap e estou aqui com vocês durante todo este ano para vos auxiliar naquilo que for preciso, tá bom? Mas vamos começar a nossa aula, vamos logo para aquilo que interessa, tá bom, pessoal? Então, para as ciências da natureza, a coesão é a força de atração entre os átomos, ou até mesmo moléculas, que constituem um determinado corpo. É a coesão que faz com que esse corpo crie resistência e não se quebre. Coesão, pessoal. Então, para as ciências da natureza, eu quero propor essa comparação para que vocês consigam compreender a diferença e entender realmente o conceito de coesão, para que a gente entenda a coesão na linguagem. Então, nas ciências da natureza, a coesão é essa força de atração entre os átomos, entre as moléculas, e essa coesão faz com que esse corpo cria uma resistência, com que o corpo criado, constituído pelas moléculas, pelos átomos, cria uma resistência e não se quebre. Então a coesão, ela quer, de certa forma, nas ciências da natureza, quer fazer essa significância para a junção, a resistência, a união, essa harmonia mesmo. Mas, pessoal, aquilo que interessa pra gente é na linguagem, na aula de hoje. Então, na linguagem, como é que se daria essa coesão textual, aquilo que a gente tanto necessariamente precisa aprender para entender um pouquinho, de certa forma, de como escrever um texto coeso, utilizando realmente todos os elementos artifícios para que o texto esteja totalmente harmônico e com uma coesão textual bem adequada. E aí, a gente percebe, pessoal, que quando se trata do ato comunicativo, seja no âmbito da oralidade, seja no âmbito da escrita, um dos aspectos primordiais que o norteiam nesse âmbito, seja da oralidade, seja da escrita, é a clareza na mensagem. A clareza na redação de vocês é importantíssima. Dessa forma, pessoal, em se tratando da linguagem escrita, o texto de vocês, a redação, não deve ser concebida como emaranhado de palavras soltas e desconexas. Não, mas sim de ideias justapostas entre si, de modo a formar um todo do seu texto compreensível. E quando a gente vai se referir à coesão, e aí a gente se refere, no caso, quando eu quero propor para vocês essa significância, esse conceito de ideias justapostas entre si para formar um todo do seu texto de forma compreensível, eu me refiro à coesão, que é aquele elemento básico e indispensável que corrobora, ou seja, que concorda para que a compreensão de todo o seu texto se manifeste, pessoal. Sendo assim, a coesão textual, ela se constitui pelos recursos linguísticos do seu texto, que são responsáveis
pela ligação que se estabelece entre os termos de uma frase, entre as orações de um período e que, consequentemente, colaboram para a formação de parágrafos harmonicamente bem construídos. Ou seja, a coesão textual na redação de vocês, no texto individual de cada um, é importante porque ela é indispensável, é um elemento básico indispensável para que a compreensão daquela frase, daquele período, daquela oração se manifeste de maneira correta, de maneira harmônica. E aí esses recursos representados pelos conectivos, os quais se manifestam, né? Os conectivos, nós vamos entender que eles se manifestam por intermédio das preposições, das conjunções, de pronomes, de locuções prepositivas, de advérbios e palavras denotativas. E aí a gente percebe, pessoal, que de certa forma a nossa aula de hoje é compreender, é analisar de forma bem criteriosa acerca de como funcionam esses elementos coesivos, esses elementos que vão fazer essa junção do seu texto. A gente consegue compreender e perceber que o texto é como se fosse realmente as palavras do seu texto, são tijolos. Para deixar de forma mais concreta, para que vocês consigam compreender, as palavras do seu texto é uma espécie de tijolos. E quando a gente vai utilizando os conectivos de forma adequada, as preposições, as locuções prepositivas, as conjunções, os pronomes, a gente faz com que esses elementos linguísticos se tornem um cimento para esses tijolos, para essas palavras, fazendo com que haja o quê? Uma ligação, uma harmonia, uma adição. E aí, partindo disso tudo, a gente percebe que a nossa aula de hoje ela tem como objetivo analisar acerca de como funcionam esses elementos coesivos e de modo a fazê-lo compreender perfeitamente como se dá todo o processo, para que vocês compreendam, a fim de que use esses elementos, a fim de que vocês usem de forma correta tais elementos a partir de um pressuposto consciente, de forma adequada, sempre que for necessário, tá bom, pessoal? Então essa é a nossa aula, eu vou fazer com que vocês refresquem a memória de vocês, como eu falei agora, né? Tudo isso que eu falei agora, a questão da coesão textual, ela tem esse papel, ela tem essa função de fazer a ligação, a conexão, o encadeamento das ideias de vocês no seu texto. Então é importante que o seu texto ele esteja coeso, porque ele vai fazer a ligação entre as ideias, a partir de pronomes, a partir de conjunções, a partir de preposições, de locuções prepositivas, de forma geral, dos conectivos. Então, para que vocês tenham um texto com uma conexão de ideias, com o encadeamento de ideias, com uma ligação entre as ideias de forma adequada, é necessário que vocês utilizem de forma consciente os conectivos. Então a coesão textual ela é responsável por fazer essa ligação, por fazer essa conexão, por fazer esse encadeamento das ideias. E consequentemente, quando um texto está com uma conexão de ideias de forma adequada, esse encadeamento de suas ideias, e quando eu digo encadeamentos de ideias, pessoal, quando eu digo essas conexões entre as ideias, eu quero dizer os períodos do seu texto. Então quando os seus períodos estão sendo utilizado, né, com os conectivos adequados, de forma adequada, ali a gente percebe que a coesão textual ela acaba se destacando. Por quê? Porque todas as informações do seu texto, todas as ideias, vai ter uma conexão, vai ter um encadeamento, vai ter uma ligação, provocando assim, pessoal, uma harmonia no seu texto. Então é importante que vocês compreendam de certa forma, na verdade de forma geral, que a coesão ela é a conexão.
ela é a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto. E aí essa definição que eu quero trazer para vocês de conexão, de ligação, de encadeamento entre esses elementos, entre as ideias do seu texto, é que quando a gente faz a leitura de um texto, a gente verifica que as palavras, as frases e os parágrafos, eles estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. Isso é muito importante na redação de vocês. Cada parágrafo ele precisa dar continuidade ao outro. Cada período ele precisa estar intrinsecamente ligado ao outro. E a coesão textual ela é a responsável por fazer esses entrelaçados entre os parágrafos, entre os períodos do seu texto. Os elementos de coesão, pessoal, eles determinam a transição de ideias entre as frases, entre os períodos, entre os parágrafos. E por isso que é importante vocês compreenderem que na redação de vocês é importante que você utilize de forma coerente os conectivos, para que justamente essa transição de ideias entre as frases e entre os períodos aconteça de forma adequada, provocando assim uma progressão textual ao longo de todo o seu texto. Então a gente percebe, pessoal, ao longo da leitura de um texto, de uma redação de vocês, alunos, estudantes, que quando o texto está utilizando as conjunções, os elementos conectivos de forma adequada, o texto ele acaba fazendo com que haja esse entrelaçado. O texto ele tem uma harmonia. As conexões das ideias estão totalmente coerentes, estão totalmente adequadas, formando assim uma progressão textual ao longo do seu texto. O seu texto ele precisa necessariamente progredir. Ao longo ele precisa ter uma introdução, meio e um fim. E essa progressão textual ela precisa estar harmônica. E como, professor, deixar o meu texto harmônico, o meu texto com a conexão de ideias, com o encadeamento de ideias, com a ligação, utilizando de forma adequada os operadores argumentativos. Os operadores argumentativos são responsáveis justamente pela pontuação de vocês, a avaliação de vocês na competência 4 da redação. Então é importante, como eu falei inicialmente, essa nossa aula de hoje é totalmente voltada para o texto, para a redação de vocês, para a produção textual. Então é importante que vocês compreendam que o uso dos operadores argumentativos está totalmente ligado à competência 4 da redação de vocês. Ou seja, na competência 4 que vocês são avaliados sobre a forma dos operadores argumentativos e a presença e o uso produtivo e adequado deles no seu texto. Então hoje a gente vai compreender como utilizá-los de forma adequada, de forma produtiva, para que vocês garantam uma boa pontuação na competência 4 da redação de vocês no Enem. E aí vamos lá. Mas eu costumo dizer que essa coesão, para que haja essa harmonia, essa ligação no seu texto, é uma espécie de enigma mesmo. É um enigma que a gente precisa desvendar. A coesão do texto, ela é realmente um enigma. Ela precisa estar totalmente ligada às palavras, totalmente conexas às frases e os períodos, para que não fiquem amaranhados um vômito de palavras. E aí é interessante entender como nós precisamos e devemos resolver esse enigma. E aí é quando a gente entra nas preposições. E aí eu coloquei essa tirinha para vocês só analisarem. E aí nós vemos um pet shop, né? E aí chega uma senhora e diz: o que você tem para pulgas? E aí ele diz: que tal um cachorro? E aí a gente vai entender que a preposição, ela vem do latim e ela significa o ato de prepor, tá, pessoal? Ela é aquela palavra invariável que liga dois termos da oração numa relação de subordinação. Como assim? Não entendi nada. A preposição, ela é a palavra invariável, que não vai mudar. E ela vai ligar, pessoal, dois termos da oração
numa relação de subordinação. Como assim? Uma relação de dependência, onde geralmente o segundo termo está subordinado ao primeiro. Ou seja, coloquei aí Mafalda ilustrando para vocês a preposição aí no meio, que vai ligar esses dois termos da oração, o termo antecedente e o termo consequente. E aí a gente percebe que a preposição está aí para fazer essa ligação, essa união entre os dois termos da oração. E obrigatoriamente, geralmente, esse termo consequente, ou seja, esse termo, esse segundo termo, o termo consequente, está subordinado ao termo antecedente, ou seja, está dependendo do termo antecedente para fazer sentido, tá bom, pessoal? E aí, as preposições, de forma geral, tá? Elas podem indicar modo, ou seja, comeu um bife a cavalo. Então, foi o modo como ele comeu aquele bife. Como aquele bife é identificável. Então, percebam que a preposição está nesta oração, nesta frase, justamente para fazer a união, para fazer a ligação entre os dois termos da oração. E percebemos que o termo consequente está intrinsecamente ligado ao termo inicial, ao primeiro termo. Né, pessoal? E aí ela pode indicar preço, a casa foi vendida em 1 bilhão. E aí vocês podem perceber, de forma geral, as preposições. Percebam aí, ó, assunto, falou, elas vão indicar assunto. Então, falou sobre linguística. Ou seja, as preposições também podem indicar algum assunto, podem indicar tempo. Por 10 anos vivi em Londres. Elas vão indicar lugar, cantava pelos bares da vida. Ou, por exemplo, o navio veio de São Paulo. Elas vão indicar uma procedência, vim de Paris. Vão indicar a posição, seja essa posição inferior ou a posição superior. E aí, pessoal, a gente começa a compreender que as preposições elas podem acontecer também de forma acidentais. Como, por exemplo, como, conforme, consoante, durante, excesso, feito, fora, mediante, segundo, senão, visto, salvo, fora, menos. Essas preposições nós denominamos de preposições acidentais, porque necessariamente elas podem se encontrar em algumas palavras. E aí, pessoal, a gente acaba percebendo que também existem as locuções prepositivas. As locuções prepositivas, pessoal, é formada por 2 ou mais palavras com valor de preposição. Ou seja, as locuções prepositivas nada mais são do que 2 ou mais palavras com valor de preposição. E elas sempre vão terminar por uma preposição. E aí elas podem ser abaixo de, acerca de, a fim de acordo com, por trás de, à volta com, em que pese a, ao invés de, ao lado de, à custa de, perto de, por causa de, através de. Então, pessoal, elas sempre vão terminar com essas preposições de, com, a, em. Então, percebam que as locuções prepositivas nada mais são do que 2 ou mais palavras que têm o valor de preposição, formando então essa locução que nós denominamos de locução prepositiva. Entendido? E aí é quando a gente entra nas conjunções. A gente vai entender de forma geral hoje, né, o uso desses elementos de coesão textual, os elementos, o uso dos conectivos para que a gente consiga compreender de forma coerente e adequada o uso dos operadores argumentativos ao longo do seu texto. A gente já percebeu que o texto necessariamente ele precisa ser
coeso, ele precisa estar intrinsecamente, as palavras, os períodos, os parágrafos precisam estar cada um interligados entre si, formando entrelaçados entre parágrafos, palavras e períodos. E aí, pessoal, a gente já viu que as preposições têm essas funções de ligar, né, dos termos numa oração, termos que geralmente são subordinados um ao outro, e a gente percebe que as conjunções é aquele termo que vai ligar duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical. Então, eu coloquei esse quadrinho para vocês, de forma dinâmica, compreenderem. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. A gente percebe diversas conjunções. Conjunções aditivas, conjunções adversativas nesse balão dessa tirinha, desse quadrinho, tá, pessoal? E aí é quando a gente começa a compreender que as conjunções, como eu já expliquei, como eu já falei, ela é aquele termo que vai ligar duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, que vai estabelecer uma relação entre eles. E aí a gente percebe, pessoal, que as conjunções, elas vão se dividir de duas formas. As conjunções vão ser classificadas em dois grupos, as coordenadas e as subordinadas. Então a gente percebe que existem as conjunções coordenativas, aquelas coordenadas que vão ser independentes, e as conjunções subordinativas, as conjunções subordinadas. Nas conjunções coordenadas, aquelas que a gente vai ver nesse momento da aula, são aquelas que eu costumo de chamar de independentes. Então, as conjunções coordenadas são aquelas que vão exprimir um valor de independência. As conjunções coordenadas, elas unem as orações coordenadas umas às outras, compondo um período composto. Nesse caso, cada sentença mantém a sua independência sintática. Como assim? Cada oração vai manter a sua independência sintática, o seu sentido vai estar estabelecido independente de uma ou outra oração. Uma vez que não funciona como termo integrante da outra, são termos independentes. Então, as duas orações, para formar as orações coordenadas, elas são termos independentes, são orações independentes entre si. E as conjunções coordenadas, ela vai estar ali para unir essas orações coordenadas. Ela vai estar ali para fazer essa ligação entre as orações coordenadas, compondo um período composto. Lembrando, claro, que as conjunções coordenativas, as conjunções coordenadas, elas são aquelas que ligam duas orações independentes, tá? E elas são divididas em 5 tipos, pessoal. A aditiva, que é as conjunções aditivas. Essas conjunções, elas vão exprimir uma ideia de soma, uma ideia de adição de ideias, de adição de pensamentos, e é muito importante. Eu quero que vocês prestem atenção nesse momento, porque as conjunções aditivas são importantíssimas ao longo do seu texto, ao longo da produção textual de vocês. Justamente porque é importante que vocês saibam, e é quando a gente vai começar a entrar propriamente dito nos conectivos que vocês vão utilizar ao longo do texto de vocês, justamente porque na redação de vocês, no período de vocês, no parágrafo de vocês, as conjunções aditivas vão obrigatoriamente exprimir uma ideia de soma de valor, soma de ideias, de adição de pensamentos, e são elas o e, o nem, mas também, mais, não só, como também. Então, percebam, pessoal, que elas necessariamente vão trazer uma ideia de soma. Então, se você utiliza o mas também e coloca a seguir uma ideia contrária ao que você disse anteriormente, você fez o uso inadequado desse operador argumentativo e você perde ponto na competência 4 da avaliação de vocês. Percebam que cada palavra no texto de vocês precisam estar intrinsecamente
tendo sua função utilizada de forma produtiva e correta, para que a pontuação na competência 4 seja estabelecida. A conjunção aditiva ela vai estar geralmente dentro do parágrafo de vocês, sempre fazendo essa conexão entre uma ideia e outra, ideias entre si. Então elas vão exprimir uma ideia de soma, uma ideia de adição. Então não utilizem o e, o nem, o mais também, o mais, o não só como também, para acrescentar uma ideia contrária à que você disse anteriormente. E é quando a gente percebe que, coloquei esse exemplo, vou ao portal feliz e volto mais feliz ainda. Então, as conjunções aditivas, os conectivos de adição, eles vão exprimir uma ideia de soma, uma adição ao pensamento, à ideia que você disse anteriormente. Logo, você deve utilizá-lo quando for fazer essa expressão de adição da ideia anterior. Então, vou ao portal feliz e volto mais feliz ainda. Percebam que cada oração é independente entre si. Vou ao portal feliz, volto mais feliz ainda. Cada uma é independente entre si, e a conjunção coordenada ela entra aqui para fazer a ligação entre essas duas orações que são independentes. Tudo bem? E aí a gente entra na adversativa, que é onde vocês muitas vezes pecam em diversos aspectos. As conjunções adversativas elas vão exprimir oposição, vão exprimir contraste, compensação de pensamentos, ou seja, as conjunções adversativas, ela tem o objetivo e a função obrigatoriamente de oposição, de se mostrar oposto àquilo que você disse anteriormente. Ou seja, você vai utilizar os conectivos mas, porém, entretanto, contudo, todavia, não obstante. Quando? Quando você for querer colocar uma ideia contrária, uma ideia oposta, oposição vem do oposto, então você vai querer exprimir uma ideia oposta à que você disse anteriormente, e por isso você vai utilizar os conectivos adversativos. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, não obstante. E aí tem um exemplo. Estavam cansados, mas continuaram persistindo. E é quando a gente precisa ter bastante atenção nesse momento. Ou as conjunções adversativas, aquelas que vão exprimir uma ideia de oposição, de contraste, daquilo oposto ao que foi dito anteriormente, elas sempre obrigatoriamente devem ser precedidas por vírgula. Então, antes de todas as conjunções adversativas, elas devem ser precedidas, antecedidas por vírgulas. Então, antes de todas as conjunções adversativas são virguladas anteriormente. Então, nós temos aí, estavam cansados, mas continuaram persistindo. É uma ideia totalmente oposta. É uma oposição ao primeiro termo, à primeira oração. Quando a gente coloca que estavam cansados, continuar persistindo não é uma característica de quem está cansado. Então, esse conectivo, essa conjunção adversativa, vem justamente para exprimir essa ideia de oposição, essa ideia daquilo que é oposto à oração anterior. Compreendido, pessoal? E aí nós encontramos também entre as conjunções coordenadas, as conjunções coordenativas, cujo aquelas que têm o valor de ligar duas orações independentes, as conjunções alternativas. Essas conjunções alternativas, elas vão exprimir escolha de ideias, escolha de pensamentos, e vão ser elas ou, quer, ora, ou você vem conosco, ou você não vai. Eu coloquei aqui bem legal esse poema de Cecília Meirelles, tá? Ou isto ou aquilo. Nesse poema a gente percebe claramente o uso das conjunções alternativas.
Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro o doce, ou compro o doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor. Se é isto ou aquilo. Belíssima, Cecília. Utilizando aí claramente, a gente consegue perceber diversas vezes o conectivo de alternância ou. Então conseguimos compreender claramente aí nesse texto de Cecília Meirelles, nesse poema, a utilização das conjunções alternativas ou. Simplesmente para exprimir, para declarar, para nos mostrar essa ideia de escolha. Então, ou se tem chuva, ou se tem sol. Ou guardo o dinheiro, ou compro. Ou isto ou aquilo. Então é uma ideia de escolha de pensamentos, de escolha de ideias, de escolha de valores que as conjunções alternativas vão precisar ter e aparecer no seu texto quando você quiser fazer essa alternância de ideias, de pensamento, de valores. Compreendido, pessoal? E a gente chega na quarta conjunção coordenativa, que são as conjunções conclusivas. As conjunções conclusivas, elas vão exprimir conclusão de pensamento, ou seja, logo, por isso, portanto, desse modo, dessa forma, dessa maneira, de start, de sart, elas sempre vão exprimir conclusão de pensamento. Nós vamos utilizar as conjunções conclusivas sempre que quisermos exprimir uma conclusão de uma ideia, uma conclusão de um pensamento. Então, por isso que geralmente as conjunções conclusivas vão aparecer na conclusão, no último parágrafo do seu texto, porque é ali que você quer exprimir a conclusão de todo pensamento, a conclusão de toda ideia. Então é importante que vocês se atenham e prestem atenção, que vocês utilizem as conjunções de forma geral de maneira adequada. Precisamos utilizar os conectivos conclusivos, as conjunções conclusivas, apenas quando formos exprimir uma ideia de conclusão, mas uma conclusão de uma ideia, a conclusão de um pensamento. Não utilize ela em outro momento do texto, em outra funcionalidade, a não ser quando for exprimir conclusão de pensamento, de ideia, de valor. E aí eu coloquei aí, ó, empenharam-se bastante, portanto serão recompensados. Percebam que nas conjunções conclusivas, nos conectivos conclusivos, eles vão exprimir uma ideia de conclusão de um pensamento, conclusão de um valor. Ou seja, são eles, né, que vocês já sabem, por conseguinte, portanto, por isso, logo, sempre trazendo essa ideia de conclusão, tá, pessoal? E a gente consegue compreender que a quinta conjunção coordenativa é a conjunção explicativa. E elas vão exprimir, pessoal, uma ideia de razão, de motivo. Então, por que motivo? Por que razão? Por qual razão? E vão ser os conectivos, suas conjunções, porque, pois, assim, pois, sempre que for antes do verbo. Ela vai ser uma ideia de explicação, exprimindo razão, motivo, sempre que o pois vier antes do verbo. Podem ser porque, porquanto, assim,
pois antes do verbo, sempre a explicativa para exprimir uma ideia de razão, de motivo. E é quando a gente volta para a conclusiva. Qual a diferença de concluir e de explicar? Se nós podemos usar o porquê tanto no conclusivo, tanto no explicativo. Vejam só a diferença. Empenharam-se bastante, portanto, serão recompensados. Eu concluí uma ideia. Eu concluí um pensamento. Quando eu venho explicar, estudar um português, porque é a melhor matéria. Percebam aqui que está dando uma ideia de explicação e não de conclusão. Eu aqui estou explicando o porquê motivo, o porquê razão de terem estudado português. Estudaram português porque é a melhor matéria. Estão conseguindo compreender a diferença, pessoal? E aí é quando a gente começa a compreender que temos as conjunções assindéticas. E nós temos vim, vi, venci. É importante a gente compreender, tá bom? As conjunções subordinadas, as conjunções subordinativas também, como nós chamamos, elas servem para ligar orações dependentes uma da outra. E elas são divididas em 10 tipos, tá, pessoal? E as conjunções subordinadas, como eu acabei de falar, unem as orações subordinadas umas às outras, que são aquelas orações, pessoal, que exercem função sintática entre si. Ou seja, as duas orações, elas dependem entre si. Elas precisam uma da outra para que haja, no caso, esse entendimento para o leitor. Então há uma relação de dependência, de subordinação de uma sentença, ou seja, daquela oração subordinada, em relação à oração principal. E as conjunções subordinativas, as conjunções subordinadas, elas vão servir justamente para ligar essas orações que vão ser dependentes umas das outras. Então vejam aí, elas podem ser causais, a causal, as conjunções causais, que elas vão introduzir orações subordinadas que dão ideia de causa. Aquela que vai ter sempre exprimir aquela ideia de causa. Então ela vai sempre ser os seus conectivos porque, pois, visto que, já que, uma vez que, sempre exprimindo uma ideia de causa. Então, visto que está chovendo muito, as aulas foram canceladas. Então elas sempre vão introduzir orações subordinadas que dão uma ideia de causa. Então foi a causa das aulas terem sido canceladas, foi porque estava chovendo muito. Então, visto que estava chovendo muito, as aulas foram canceladas. Outras conjunções, outros conectivos, são os conectivos e as conjunções consecutivas, pessoal. As conjunções consecutivas, elas iniciam orações subordinadas que exprimem a consequência ou efeito do que se declara na oração principal. Então, nós vamos entender que as orações consecutivas, as conjunções, na verdade, os conectivos consecutivos, eles vão ter e vão exprimir essa ideia de consequência, de efeito do que foi declarado anteriormente. Então nós temos aqui esse exemplo. Choveu tanto que as aulas foram canceladas. Percebam que o tanto que aí, nessa frase, nesse exemplo, foi utilizado para exprimir uma ideia de consequência. Então choveu tanto que as aulas foram canceladas. Outras conjunções, outros conectivos, são os conectivos e as conjunções concessivas. As conjunções concessivas, pessoal, elas vão iniciar as orações subordinadas que vão exprimir um fato contrário ao da oração principal. Ou seja, ela vai sempre exprimir um fato contrário. E é quando eu quero chamar a atenção de vocês. Lembrem-se, os conectivos, as conjunções precisam necessariamente serem utilizadas de forma correta. Você vai utilizar um conectivo concessivo para apresentar uma ideia contrária.
Então você não pode utilizar um conectivo concessivo quando você quiser fazer uma comparação, por exemplo. Porque você vai estar utilizando um conectivo de forma inadequada. E aí você perde ponto na competência 4. A competência que vai analisar os operadores argumentativos no seu texto. Então você vai utilizar as conjunções concessivas quando você for sempre exprimir um fato contrário àquela ideia principal. Ou seja, mesmo cansado, estou no portal. Mesmo cansado, estou no portal. Percebam que o conectivo mesmo aí, que aí a gente percebe que os conectivos concessivos, embora, apesar de, mesmo que, se bem que, pensamos o quê? Que esses conectivos concessivos, eles vão sempre exprimir um fato contrário. Mesmo cansado, estou no portal. Entendido? E aí a gente vem para as conjunções condicionais, aquelas que vão ser os conectivos condicional. Nas conjunções condicionais, pessoal, elas sempre vão exprimir uma hipótese ou uma condição para que o fato da oração se realize ou não. Então, os conectivos condicionais vão ser se, caso, desde que, contanto que. Logo, é importante que vocês utilizem o contanto que, desde que, caso e o se, sempre que for exprimir uma hipótese, uma condição para que o fato da oração principal se realize ou não. Como assim, Léo? Se tiver bom comportamento, poderá ter a pena reduzida. Nós estamos percebendo aí, pessoal, uma hipótese, uma condição para que o fato se realize ou não. Então, se tiver comportamento, poderá ter a pena reduzida. Então, os conectivos condicionais, eles sempre vão exprimir essa ideia de hipótese, de condição para que o fato ocorra ou não. E aí entramos nas conjunções conformativas. A conjunção conformativa, pessoal, ela vai exprimir acordo, concordância de um fato com o outro. Então, você vai utilizar os conectivos conformativos sempre que você for fazer essa ideia, exprimir essa ideia de acordo, de concordância. Por exemplo, segundo Paulinho, a educação é transformadora. Percebam que os conectivos conformativos são segundo, conforme, de acordo com, em consonância com, como. Então percebam que os conectivos conformativos, as conjunções conformativas, vão sempre exprimir uma ideia de concordância, de acordo. Segundo fulano, segundo Paulinho, a educação é transformadora. Eu estou exprimindo uma ideia de acordo, de concordância. Eu estou concordando com esse fato. Eu estou concordando com Paulo Freire. E aí eu coloquei aí uma espécie de Paulinho bem íntimo dele. E as conjunções comparativas. As conjunções comparativas, pessoal, elas sempre vão dar uma ideia de comparação. Simples. Os conectivos comparativos vão sempre ter essa ideia de comparação. Elas vão sempre ser mais que, menos que, do que, melhor que, como. Por exemplo, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Percebam aí essa comparação entre ser os mesmos, vivermos e se comparando como os nossos pais. Então percebam que estabelece uma ideia de comparação. Então você não vai utilizar o do que, o menos que, o mais que, o melhor que, para exprimir qualquer outra ideia a não ser uma ideia de comparação. Sempre vai precisar exprimir uma ideia comparativa, os conectivos, as conjunções comparativas. E as conjunções integrantes? As conjunções integrantes, pessoal, elas sempre vão necessariamente introduzir oração com uma função substantiva. O que, o se. Então, por exemplo, eu coloquei aí esse poema essa poesia de Carlos Drummond de Andrade, Quadrilha. João amava Teresa,
que amava Raimundo, que amava Maria, que amava João, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com João Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Logo, pessoal, percebemos que os conectivos integrantes, o que percebemos aí nesse poema de Drummond, ele está tendo a função substantiva. Sempre está vindo antecedente, geralmente, a um substantivo, exprimindo uma ideia de substantivo. E aí nós entramos nos conectivos de finalidade, nas conjunções finais, a conjunção final. Essas conjunções finais, os conectivos finais, eles vão sempre exprimir uma ideia de finalidade. Para, ou seja, para que, a fim de que, a fim de, sempre exprimindo uma ideia de finalidade. Ou seja, vai sempre exprimir ideias finais. Por exemplo, é preciso educar as crianças a fim de não precisar punir os adultos. Percebam aí a ideia de finalidade. A ideia de desejo também é preciso educar as crianças a fim de não precisar punir os adultos. E aí entramos nas conjunções proporcionais. As conjunções proporcionais, pessoal, elas sempre vão iniciar orações que vão exprimir simultaneidade, concomitância, e elas vão ser sempre a proporção que, a medida que, quanto mais, quanto menos. Por exemplo, quanto mais estudava, mais parecia ter sorte. Percebam que elas vão exprimir essa ideia de simultaneidade. Por exemplo, quanto mais estudava, mais parecia ter sorte. A ideia de simultâneo. Quanto mais você estuda, mais você parece que tem sorte. E entramos e compreendemos também as conjunções temporais. Os conectivos temporais, que vão sempre dar a ideia de tempo. Quando, logo, mal que, assim que, sempre que. Logo amanheceu, foi se arrumar para vir para o portal. Percebam que os conectivos temporais obrigatoriamente vão exprimir ideia de tempo. Atenção para a polissemia. Acordou cedo e chegou tarde. Alguns conectivos aditivos vão trazer outras ideias. Ou seja, a mesma conjunção vai trazer uma ideia de soma e em outras ideias, em outros termos, em outras orações vão trazer outras ideias. Não uma ideia de soma. Na verdade, uma ideia de soma atrelada à oposição, à adição, à explicação, à consequência. Por exemplo, acordou cedo e chegou tarde. Eu estou acrescentando, eu estou somando uma ideia. No entanto, uma ideia de oposição, uma ideia oposta. Estudou muito e arrasou no Enem. Uma ideia de conclusão, de consequência. A língua portuguesa é maravilhosa. E como é? Eu estou dando uma explicação enfática, estou enfatizando. Carta aberta. Querido Michel Temer, vamos lá, de Atalia, vamos lá. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se nesses casos com acompanhamento médico e moderação é altamente recomendável. Vamos para a questão. As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. Ou seja, a coesão textual vai ter essa função de fazer com que as ideias do texto elas se organizem, construindo sentido, dando sentido ao seu texto. E a esse respeito, identifica-se no fragmento que
A expressão além disso marca uma sequência de ideias. O conectivo mas também inicia a oração que exprime ideia de contraste. Contraste com conectivo mas também? Não, né, pessoal? O termo como, em como morte súbita e derrame, introduz uma generalização. Claro que não. Está dando aí uma explicação. E o termo também exprime uma justificativa. Não. O termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Vamos lá? Níveis de colesterol e de glicose no sangue. Percebam aqui, além disso, é importante para o controle da pressão arterial, 2 níveis de colesterol e de controle no sangue. Então, o termo fatores não retoma níveis de colesterol e de glicose no sangue. A alternativa correta, alternativa A. A expressão além disso marca uma sequência de ideias. A publicidade. A publicidade e a imagem têm o poder de criar e destruir, de prometer e negar. A publicidade se vale deste recurso linguístico imagético com seu principal instrumento. Vende a ficção como real, o normal como algo fantástico. Transforma um carro em um símbolo de prestígio social, uma cerveja em uma loira bonita, e um cidadão como num astro ou estrela, bastando tão somente utilizar o produto ou serviço divulgado. Assim, fazer o banal torna-se o ideal, é tarefa ordinária da linguagem publicitária. Alguns elementos linguísticos estabelecem relações entre as diferentes partes do texto. Nesse texto, o vocábulo assim tem a função de, vamos lá, na linha 9. Assim, fazer o banal torna-se o ideal. Então percebemos, pessoal, que o assim, nesse texto, ele tem a função de apresentar uma analogia? Não. De introduzir uma explicação? Não. De acrescentar um novo argumento? Muito menos. E sim, pessoal, a letra B, a alternativa certa, de sintetizar as informações anteriores. Assim, fazer o banal torna-se o ideal, é tarefa ordinária da linguagem publicitária. Ele está, sim, fazendo uma sintetização das informações ditas anteriormente. Vamos destacar e destrinchar o enigma. Como eu falei, inicialmente, os conectivos, as conjunções, os operadores argumentativos são necessários para a organização das ideias. Sem eles, ou eles usados de forma inadequada, nós temos isso aqui, ó. No final só vencem aqueles, portanto, mesmo que haja de sonhar e de amar, apesar de, a fim de resolver o enigma, e eles existem mesmo, o portal também isso, que reconhecerem a importância, vocês precisam se unir, pois coesão é união e vários problemas ao longo do ano. Vamos resolver o enigma? A fim de resolver o enigma, vocês precisam se unir, pois coesão é união. E olha as conjunções, o portal também isso. Portanto, mesmo que haja vários problemas ao longo do ano, e eles existem mesmo, no final só vencem aqueles que reconhecerem a importância de sonhar e de amar, apesar de. Vamos fazer a leitura dessa crônica para a gente encerrar a nossa aula. O que você faz quando em algum momento, no decorrer da sua trajetória, na misteriosa estrada da vida, encontra à frente uma encruzilhada? Sem saber que rumo tomar, qual sua postura diante do inesperado? Fica estático, vendo a vida passar como a acenar ou toma a decisão de seguir em frente, apesar dos obstáculos? Encruzilhadas em formas de dúvidas, no tocante ao que fazer, sempre existirão pelo caminho. O que difere o caminhante convicto do exitoso é a atitude entre as crises. A fronteira entre o querer e o efetuar relativa não basta desejar. É necessário entrar no campo da ação. O desejo é apenas a mola propulsora da ação. Porém, é a determinação, aliada à perseverança, que produz o êxito. Nas grandes batalhas da vida, a necessidade de ser um revolucionário de si mesmo torna-se não apenas uma escolha, mas um dever para com a própria existência. Nessa hora, pessoal, o seu eu interior clama pela subsistência, pelo direito natural de não se esvair. É preciso entender que a vida é como uma orquestra,
onde você é o maestro, o protagonista de seu destino e tem em mãos a batuta que lhe possibilita dar-lhe os sons necessários. Não se preocupe se por um motivo ou outro a harmonia prejudicar a melodia, desdirecionando o ritmo. Isso faz parte do encanto do ensaio. Sim, a vida é um grande ensaio, onde você erra e acerta. Mas acima de tudo, onde os problemas são na verdade degraus que te conduzem à vitória. Há aprendizados para o amadurecimento e uma existência mais intensa e feliz. Portanto, quando os espinhos fizerem parte de sua estrada, prossiga. Pois assim como não há céu sem tempestade, não há espinho sem flores. É como disse Leonardo Boff, ninguém vale pelo que sabe, mas pelo que faz com aquilo que sabe. E então, qual a sua decisão? Você tem a resposta. Essa crônica chamada Seja o Maestro de Sua Vida. Vou terminar com Clarice. E uma das coisas que eu aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de se deve comer. Apesar de se deve amar. Apesar de se deve morrer. Inclusive muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeita, foi criadora de minha própria vida. Clarice esse ano completaria 100 anos de idade. Se a coesão é a ligação harmônica entre duas partes, obrigado por nossa coesão. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Até mais, até uma nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro.